Maravilha. Mandar para o Erison também depois, para compartilhar com os grupos aqui. Aí. O link do YouTube. Muito bem. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos em mais um. Ah, olha aqui, ó, o retorno. Tá dando. Aí. Falha técnica. Bem que eu não sou Faustão para dar pito no sonoplasta, porque o próprio apresentador é o sonoplasta também, né? Ok. Tá certo, gente. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Minuto Notícia, o ponto ou vírgula, né? A live semanal do Minuto Notícia. A gente esteve ausente aí, dado esse feriadão aí de carnaval, ausência de alguns convidados, mas estamos retomando aí com a atividade da nossa live, né? Antes, porém, reforçando para você, né, não deixe de acessar o minutonoticia.com.br, jornalismo com qualidade, com isenção, com imparcialidade, jornalismo de verdade, né? As notícias como devem ser dadas, né? E os fatos como eles são, isso é muito importante, isso é fundamental dentro do jornalismo. Claro, seguindo também o Minuto Notícia nas redes sociais, no Facebook, é facebook.com/minnoticia, também no Instagram, não deixa de seguir também no perfil do Instagram, portal Minuto Notícia, todos os dias trazendo para você informações relevantes de Jacarezinho, não só da nossa região do Norte Pioneiro, mas também de qualquer parte do Brasil e do mundo, onde as coisas de fato estão acontecendo, né? Jornalismo com qualidade, informação, qualidade editorial, jornalismo de verdade, tá ok? Com a gente aqui hoje na bancada, jornalista Carlos Rodrigues, diretor, editor do Minuto Notícia. Eu também sou Marcelo Moya, sou psicanalista, sou radialista, sou jornalista e mais uma punhada de outras coisas que a gente faz da vida, né? Além do que a vida já faz com a gente também, ok? E a gente tem a alegria e o privilégio de contar com a presença hoje dessa pessoa que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer no ano passado, por ocasião de sua primeira vinda a Jacarezinho. Ele vai falar bastante desse evento que vai acontecer pela segunda vez, o que é bom, a gente pede bis, né? E que é o Erison Santos. O Erison não me falou se era torcedor do Vitória ou do Bahia, né? Porque é natural da Bahia. Eu estava assistindo o Campeonato Baiano pela TVE. Eu falei, o Erison é da Bahia, nunca perguntei que time ele torce, né? E para seja lá baiano, mas hoje radicado na cidade de Londrina. O Erison tem formação em administração de empresa, pós-graduado em estratégias de vendas, psicologia organizacional. Ele se destaca pela capacidade de traduzir conceitos técnicos em aprendizagem aplicáveis ao dia a dia do mundo corporativo. O Erison é muito reconhecido pelo seu carisma, pela sua versatilidade e tem compartilhado pelo Brasil, agora pelo mundo também. Ele vai falar de novidades, né? Das experiências reais que possam gerar insights valiosos sobre metas, resultados, objetivos e realização de sonhos. O Erison vem do mundo do futebol, é um ex-jogador de futebol, foi atleta, foi também vendedor. Ele vai falar com a gente um pouquinho sobre a sua história de vida, o Erison atleta, o Erison vendedor e hoje aí empreendedor e coordenador desse projeto, o EX Experience, que vai acontecer pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo aqui na cidade de Jacarezinho. Carlos, boa noite. Boa noite, Marcelo. Bom demais estar contigo. Bom demais estar com o Erison. Prazer em conhecê-lo, Erison. Uma boa noite especial para a nossa audiência. Você que está acompanhando ao vivo, você que vai acompanhar aí nos próximos dias essa live do Minuto Notícia, ponto ou vírgula. Obrigado mais uma vez, Marcelo, pela generosidade de ser o nosso mestre de cerimônias, nosso anfitrião, o nosso operador de áudio e vídeo, enfim, um mestre aí na bancada. Obrigado, lá no rádio, Marcelo. O Erison viu como é que eu era lá de habilidoso, né, Erison? É um polvo, nos botões e na comunicação. A gente é disso do rádio, né? A gente é disso do rádio. Mas com a mente das pessoas é muito diferente. A gente também fica ali cutucando e fuçando os botõezinhos, o que passam aí na mente e no coração das pessoas também, né? E o Erison, Marcelo,
a gente teve assim, a alegria de dar todo esse espaço, né, para o Herisson no Minuto, pela autenticidade do trabalho, né, do projeto, pelo que significa, né, na cidade de Jacarezinho, o ES Experience, que ele estava me contando que nessa segunda edição, ela tá temática, ela é só Jacarezinho, ela é ES Jacarezinho Experience. E tem toda essa temática das mulheres que ele vai falar para a gente todos os detalhes. Mas, Marcelo, antes, as pessoas querem conhecer quem é esse baiano londrinense, esse cara tão multifacetado, atleta, tem experiências internacionais, morou na Romênia, jogou no Paraná, jogou na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quer dizer, cara, que legal trazer o Herisson Santos para Mas o hoje, Minuto hoje ele torce Notícia. pro nosso Tubarão, viu? Nós somos todos aqui do Ah, com Tubarão, Londrina certeza. Esporte Clube, vamos ser campeão paranaense, né? Com Esse ano, certeza. ó. Estamos aí firme e forte, né? Londrinense, né? Londrinense na veia. E sangue azul, né? Sangue Muito azul. bem. Agora vamos deixar o Herisson falar. Cara, se apresenta, fala para. A gente falou várias coisas de você, agora você fala de você. Herisson Santos em Jacarezinho. Herisson Santos com a audiência do Minuto Notícia. Cara, você é um vendedor, um jogador. Como é que foi essa transição? E por o que você vai fazer em Jacarezinho nesse evento fantástico? Olá, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Olá, Carlos. Um prazer imenso. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que essa live, né, alcance bastante gente. Quem que é o Herisson Santos? Eu acho que o Herisson Santos é a cara do brasileiro. Né? Nasceu de família simples no interior da Bahia. Né? Começou a trajetória ali como vendedor ambulante, ajudando minha mãe também aos domingos, vendendo frango, porque eu tinha um grande sonho de me tornar atleta de futebol, e como na maioria das famílias, não tinha condições. Né? E eu tinha um problema maior, que além de não ter condições, eu não tinha ninguém da minha família que era atleta. Eu fui o primeiro e único atleta da família. Então começou aí, eu conversei com o Marcelo, foi muito legal, porque o Marcelo é um psicanalista, um cara que entende bastante, e ele sabe que é importante quando você tem pessoas ali para você realmente seguir como modelo. Então, quando você não tem nenhuma referência, se torna mais difícil ainda, porque não te dá uma clareza de como seguir, você não tem nenhum passo a passo, então você tem que começar tudo do zero. Então, começou assim minha trajetória, né, ali nas ruas de Feira de Santana. Não tinha ninguém para me obrigar a fazer o que eu tinha que fazer, mas eu tinha entendido desde pequeno que eu era necessário. E aí essa questão de meta, de desafios, começou quando eu saía sozinho com 20 salgados e a brincadeira no outro dia sair com 25 e depois ela sair com 30, 40. Então eu queria cada dia me superar e foi bacana porque essa repetição, esse exercício, esse hábito, eu percebi que é justamente o que faz falta no ser humano. É quando você cria o hábito de entregar algo com excelência. Não importa o sacrifício, não importa a dificuldade, o seu foco é entregar com excelência e você fazer o seu melhor. Então começou dessa forma, através de um projeto social. Então hoje eu defendo muito essa causa social, porque eu nasci dentro de um projeto social, minha primeira oportunidade como atleta, minha primeira viagem de avião foi para o Rio de Janeiro, onde disputamos um campeonato, né, que hoje é muito conhecido como se fosse a Taças da Favela. Então naquele tempo tinha um campeonato também, fomos campeões. Então acabei recebendo um prêmio do Pelé, né? Tem uma foto com o Pelé e recebendo o troféu do Pelé de melhor atleta da competição sendo goleiro. E eu brinco com as pessoas hoje nas palestras com essa fase da minha vida, essa conquista, que naquele momento eu não era goleiro, mas a oportunidade que tive era para ser goleiro. Então me dediquei, né, me esforcei, aprendi a ser goleiro, e é uma foto que eu posso falar com todas, uma das mais importantes que eu tenho, né? Depois da minha família, a foto mais importante que eu tenho é essa, recebendo a premiação do Pelé. E eu costumo falar para as pessoas que não espere pelas grandes oportunidades, transforme as pequenas oportunidades em grandes. Então, seja ela qual for, seja em qual segmento, seja quanto você esteja ganhando, faça o seu melhor, porque com certeza dali você vai realmente depois tirar algum proveito disso aí. Então fui para a França, depois disso aí,
fui vice-campeão mundial, tenho foto com o Thierry Henry, com o Platini, joguei a preliminar de Brasil e Holanda na Copa do Mundo da França. Não tive a oportunidade de jogar na seleção principal, porque faltava um pouco de qualidade, mas eu tive a experiência de viver esse sonho logo na minha infância. E aí eu tive como, olha aí, ó, Michel Platini Henry. Eu não minto não, viu, gente? Eu falo um monte de coisa que parece que é mentira, mas eu tenho como provar. Aí é daquela foto ainda da Kodak, lá da foto de 24, pose de 36. Acabava, não podia errar não, viu, Marcelo? Tinha que acertar a foto, porque depois não tinha como não. E aí foi muito bacana. Depois dessa experiência, eu vim para Londrina, passei pelo PSTC, pela Portuguesa, Vasco da Gama, São Bento de Sorocaba. Depois do São Bento de Sorocaba, eu tive uma oportunidade para ir para o México. É muito bacana quando eu falo de resiliência, de você suportar o processo, que antes de eu ir para o México, eu fiquei durante 6 meses aqui na Portuguesa. Fui para o São Bento emprestado. Quando eu retornei, fiquei 6 meses sem ir para o banco. O treinador não me levava nem no banco. E assim, era muito difícil, né, para um atleta estar treinando. E eu sempre fui de me superar. Lembra lá do pastel da coxinha que eu tentava me superar? A mesma coisa eu trouxe para o futebol. Então, cada treino, cada semana eu tentava fazer um pouco a mais para ver se eu tinha oportunidade. Não era nem de Deixa eu perguntar, Edson. E você já era um atleta estudioso, que estudava o esporte ou estudava outra coisa? Você lia, você tinha essa pegada? Ou naquele tempo era 100% esporte, não havia nem muito espaço para Eu sempre isso? fui bom aluno, eu sempre fui muito bom na escola, né? Sempre tive uma mente muito aberta. Eu sempre acreditei que só dependia de mim para poder conquistar as coisas. Com o futebol, eu acabei deixando um pouco de lado, mas quando eu percebi que já estava próximo do meu fim, fui buscar as capacitações que eu sabia que era necessário para poder pegar e correr, que é muito difícil, tá? Para quando você não está na sua cidade, você conciliar o futebol é um dos esportes mais difíceis para você conseguir conciliar futebol e estudo, até porque você não está muito tempo em um lugar só, então fica aquela coisa, você acaba deixando como um segundo plano, mas não indico fazer isso, por isso que é muito bacana você tentar conciliar o máximo possível e tentando levar dos dois lados. E aí, depois daqui, que eu fiquei 6 meses sem jogar, e eu falo para as pessoas que durante esses 6 meses, que era um momento difícil, aí vem uma parte, muito dessa parte mental, da parte psicológica, né? Que durante a trajetória, né, até as coisas se concretizarem, que o que vai determinar realmente o resultado é como você vai se comportar durante essa trajetória, porque é muito difícil para o ser humano, se ele não tiver um entendimento, né, não tiver um mental muito forte, você conseguir manter com toda energia, com toda intensidade, toda a entrega possível em algo que não está te trazendo retorno. E aí, então, você acaba automaticamente deixando de fazer o seu melhor. Se a gente colocasse em percentual, é como se você soubesse que aquilo realmente vai te dar um resultado, você está 100% o tempo todo, porque você vai dar, você tem a certeza, mas a gente não tem a certeza. Então, automaticamente, durante essa trajetória, a gente pega e consegue... a gente acaba caindo um pouco nisso aí, e baixa para 60%, 70%, e aí fica no 50%, aí começa a dúvida. Eu quero e enroscar nessa parte um pouquinho, Edson. Eu quero enroscar nessa parte. Porque é muito difícil você continuar investindo energia em algo que não dá retorno. Mas o que primeiro, eu queria que você dissesse para a gente qual é a chave para você passar por esse período, né? Como ampliar e vivenciar essa resiliência. E quando você detecta que, de repente, não é aquilo que você deveria estar fazendo. Porque isso também acontece, não é não? Perfeito. A parte bacana, você entender que para tudo existe um processo, né? Existe um processo. Tudo que você for fazer, que você está vendo um resultado imediato, opa, parece que é parte da vida, não tem como... Vamos pegar aqui, ó, o agro e a gente, né? O ser humano. O ser humano, ele nasce, né? Ele é gerado, fica ali 9 meses na barriga da mãe. Às vezes ele sai de 8, sai de 7 meses, mas pode ter complicações porque ele não está formado da forma ideal.
Depois ele começa a engatinhar, tem algumas pessoas que começam a andar antes que engatear, mas não tem como você correr antes de engatear e andar. Concorda comigo? Aí você vai crescer, se fortalecer, ficar um adulto, naturalmente vai envelhecer e depois a gente já sabe o final. Beleza. Para tudo na vida, a gente precisa entender e ter essa sabedoria que vai existir um processo. E durante esse processo vai existir os momentos difíceis. Esse momento que te deixa realmente sem saber se continuar ou não. Mas primeiro eu preciso ter um entendimento, o autoconhecimento, se realmente eu estou fazendo o meu melhor, né? Se eu estou dando o meu 100%, e entender que eu preciso suportar essa trajetória. Porque se não tivesse a trajetória, qualquer pessoa, se não tivesse a dificuldade, todo mundo conseguiria. E a gente tem o hábito de querer as coisas fáceis. E a gente se prepara, a gente se mentaliza para ter as coisas fáceis. Mas não existe nada fácil na vida. A vida é muito justa, gente. Ó, primeiro você vai ter que mentalizar o que você quer fazer. Depois identificar como você vai alcançar. Saber que vai existir um momento difícil. Se você, Carlos, se preparar para algo, sabendo, com a mentalidade, ó, mentalizar, cara, vai chegar um momento difícil de turbulência e é este momento que eu preciso suportar. Mas na mesma intensidade. Qual a intensidade que eu venho? 100%. Deu um momento difícil. Cara, eu vou continuar 100%. Ah, porque minha esposa falou que é para parar, porque meu cunhado... Porque... Não, cara, não importa. É você continuar aquilo que você identificou como é o processo para você continuar. É a questão do foco. Você não pode perder o foco daquilo que você está fazendo. Então, você vai precisar buscar o autoconhecimento. Eu desenvolvi isso com o futebol e depois eu trouxe para a minha realidade e para o mundo corporativo. Aí então, me dá uma parte interessante, Carlos, Erison, você seguir com o seu raciocínio. É uma coisa interessante que você está dizendo. Parece que você está elencando em alguns princípios que são muito válidos dentro do esporte, como essa questão do foco, da perseverança. Eu queria que você elencasse, aproveitando, pegando o gancho aí, um pouco mais esses princípios que você trouxe do futebol e que você hoje consegue aplicar diretamente aí no mundo das vendas, no mundo corporativo, né? Pegando o gancho com essa ideia da persistência, da perseverança. Você me fez lembrar o Cafu, né? O Cafu reprovou em 4 testes. Se ele tivesse desistido no primeiro teste, a gente não teria o Cafu como capitão do Hexa, né? Imagina. Se ele tivesse desistido na primeira tentativa, ele reprovou em 4 testes e na 5ª tentativa ele conseguiu passar, ainda com alguma ressalva, e aí a gente sabe quem foi Cafu depois, né? A gente não precisa dizer mais nada. Perfeito. Olha, eu tento, né? A gente sabe que são várias competências, né? Que a gente pode estar trazendo, mas eu trago para as pessoas 8 pontos principais que o esporte me ensinou, que eu compartilho com as pessoas. Disciplina, constância, e aí mostro para as pessoas a diferença entre disciplina e constância. É você repetir, a constância é você manter aquela repetição no mesmo nível, né? Metas e objetivos. Se eu preciso alcançar algo, se eu quero alcançar algo, eu preciso saber quais são as pequenas metas cruciais para que eu atinja aquele objetivo. Não é? Foco e resiliência, porque o foco, se eu estou focado, eu não me deixarei me abater pela circunstância ou pelas dificuldades. A resiliência para se manter focado durante essa trajetória. E, por último, sonhos e propósito. Sonhos, cientificamente, né, faz com que tua mente comece a visualizar. Você começa a diariamente não perder o foco, porque aquilo é um sonho. Aquilo você traçou, aquilo é algo mais importante do que pode acontecer. E, por último, o propósito é quando esse sonho não está atrelado a financeiro, esse propósito. É quando existe algo a mais, existe algo superior do que qualquer outra coisa. Erison, por que você consegue? O porquê o sucesso do evento? O porquê o sucesso das palestras? Você está rodando o mundo e tudo.
Por que eu venho aplicando tudo isso? Mas, por último, existe um propósito. Esse propósito não é financeiro, esse propósito não é ser famoso, esse propósito não é mostrar que eu sou melhor do que ninguém, e sim mostrar para as pessoas que elas também são capazes. E sim mostrar para as pessoas que elas perderam a fé e é necessário ter fé para poder seguir em frente. Então, assim, as pessoas às vezes ficam perguntando qual é o curso, qual é isso, qual é aquilo. Eu falo, gente, é a mentalidade, né? E princípios muito mais conhecidos do que qualquer outro, que são os bíblicos, né? Os princípios, valores, né? E assim, o fazer pelo outro. Então, hoje, se você não tem a capacidade mental, intelectual, espiritual de fazer as coisas pelos outros, você continua sempre sendo a mesma pessoa. Agora, Erison, Então, o que foi mais difícil para você? Sair do mundo do futebol ou entrar para o mundo corporativo? Como é que se deu essa transição? Né? Normalmente quem é do mundo do futebol, normalmente permanece um técnico ou dentro da área de se torna um empresário. Quer dizer, hoje o futebol é uma indústria, né? Tem muitas possibilidades de atuar dentro do mundo esportivo. Como é que se deu essa transição? Como é que você encerra sua vida no futebol? Como é que você passa por essa transição e como é que você foi parar dentro do mundo corporativo, né? Do mundo empresarial, das vendas, enfim? o início, né? Tudo partiu lá do início, quando eu tive que começar a vender pastel e coxinha. Então, eu me apaixonei pelas vendas, me apaixonei por pessoas. Então, tudo que a gente está falando aqui é por pessoas, para pessoas. Então, quando existe esse propósito de você fazer pelas pessoas, você pode estar em qualquer segmento que você vai obter resultado, porque não é para você. Então, assim, a gente vai rodar, 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 mas depois a gente vai entender que sempre está baseada dentro desse propósito de fazer pelo outro, entendeu? Porque eu me destaquei no futebol não sendo um talento. Eu entrava em campo, não era para ser o craque do time, era para correr para o meu time, corria mais que todo mundo para o meu time ganhar. Nas vendas, Erison, por que isso? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ética, sempre dei o meu melhor para atender o meu cliente, a intenção não era vender, e sim poder ajudar, poder transformar aquela vida, poder levar realmente uma solução. E é isso com muita verdade, com muita transparência. Ao longo do tempo, aquela pessoa acaba percebendo que tudo que você falou lá no início continua sendo igual, então gera confiança. Então, quanto mais for complexa a venda, quanto mais for de um valor agregado, mais segurança você precisa. Então, se você mente, se você não tem um propósito, se você não tem nada disso, você acaba criando uma rejeição. Então, assim, para tudo na vida, a primeira coisa que você precisa ser, Marcelo e Carlos, e quem está nos ouvindo, é ser um ser humano com princípios e valores, entendeu? Então, se você entender isso, se você conseguir suportar, né, os seus problemas, não transferindo isso para outras pessoas, não querendo tirar vantagem, não querendo enganar, a consequência são os resultados. E a gente está vendo, né, Erison, uma república indo à bancarrota, né? O Brasil, a República Brasileira, sendo implodida. Ela está entrando em ruínas por uma crise moral, né? Todas as instituições hoje moralmente questionadas, né? Maculadas, manchadas. Você está tocando num ponto muito importante de sustentar valores, sustentar princípios, quando hoje, na contramão disso, as instituições estão mostrando exatamente o contrário, né? Um país mergulhado em corrupção, em tirar vantagem. Mostrando o individualismo, não é, Marcelo? Essa cultura mau do individualismo reinando, né, na mão dos parte dos poderosos. Com minha pouca experiência, né, eu gosto sempre de pontuar em algumas situações e trazer outras reflexões para as pessoas, né? Assim, não é o Brasil, não é a instituição, não é Jacarezinho, não é Londrina, são as pessoas. São as pessoas que acabam nos trazendo uma percepção um pouco diferente, né? Na política, infelizmente, são as pessoas da política, não é o A, o B, o C, o D, né? São as pessoas que acabam ofuscando as coisas boas e pontuando, dando clareza para as negativas. Então, por isso que o mundo está dessa forma. O joio no meio do trigo, né? A parábola bem olhar. clara, né? O olhar.
o foco está muito voltado também para o que está dando errado, né, Edson? As pessoas também precisam dando errado, virar essa porque as pessoas chave, querem né? apontar o erro, né? As pessoas querem apontar o erro, mas o que nós estamos fazendo para poder melhorar, não é? É Aí assim, você é tudo tocou num questão de ponto decisão. importante. Sim, você tocou no ponto, É tudo você, o questão de Carlos. decisão, não é? Um Sim, exemplo, vamos pegar a parte política, não é para entrar nesse mundo, né? Não é para entrar, mas acabou entrando, vamos ficar. É o X se elegeu. O B era contra. Só vai poder fazer alguma coisa daqui a 4 anos. Aí o B fica 4 anos reclamando do X e não faz mais nada. Então, tipo, o país para 4 anos porque tá todo mundo reclamando porque o X ganhou e eu sou do B. Entendeu? O que nós estamos fazendo? Qual é a visão diferente? Qual a mentalidade que eu quero mostrar para as pessoas? Só depois, quando eu estiver no mandato? Então, esse tipo de reflexão que a gente precisa entender. Perfeito. Entendeu? Bom. Ah, tudo bem. Vamos usar um caso que estourou agora, do Vinícius Júnior. Não é? Todo mundo tem uma visão diferente. Mas o que a gente está fazendo para evitar? O Vinícius Júnior está fazendo algo para evitar o racismo? Ele está combatendo. Perfeito, ótimo. Mas o que ele tem feito para não ativar o ódio nas pessoas? Qual que é mais fácil? Ele continuar fazendo o que ele está fazendo, sabendo que está incomodando. A gente vai para a questão da cultura organizacional. Aqui no Brasil é tudo normal. Mas lá fora não é normal. Ele já percebeu que não é normal. Então ele prefere ficar lutando contra uma coisa sozinho do que evitar. Não é questão de que ele não pode dançar. Pode, mas existe um momento certo dele dançar. Entendeu? Então, assim, esse tipo de situação que precisa a gente pegar antes de estourar, refletir. O que eu posso evitar? Será que eu estou evitando? Eu sei que existe o preconceito no Brasil. Eu fico nas redes sociais aqui tentando mostrar para as pessoas que eu sou melhor do que alguém? Não. Então, existe o racismo comigo, mas não é uma coisa direta. Vai existir, que eu sempre sei. Mas eu não vou parar por isso, porque eu sei que não vai mudar, Marcelo. O racismo é na cabeça das pessoas. Quem tem um preconceito com o negro, com o baixinho, com o gordinho, é uma doença da pessoa que precisa ser tratada e a pessoa não sou eu. Entendeu? Então, assim, eu tinha todos os argumentos possíveis para falar e falar assim, ó, não sei quem eu sou hoje. Nordestino, negro, filho de família humilde, ex-jogador de futebol não famoso, porque o jogador de futebol famoso já tem a fama de analfabeto, e não famoso, pior ainda. Então, assim, se você parar hoje para analisar o Erisson Santos, tinha tudo para não ser quem é o Erisson Santos. É aí que está um ponto importante, olha só, porque muitas vezes as pessoas se apropriam disso como desculpa para não alavancarem na vida, para não ousarem, para não arriscarem. Dentro dessa sua experiência, né, o que você tem notado, qual tem sido, assim, na sua visão, o maior bloqueio que impede as pessoas de alcançarem os objetivos delas? Eu queria complementar a pergunta do Marcelo, e aí você já pode matar as duas numa só. Manda que ver. É o seguinte, conta pra gente experiência, depoimentos, transformações, como essa que você falou, que o evento provoca nas pessoas, que essas reflexões provocam nas pessoas, resgatando a importância daqueles 8, vou chamar de fundamentos, né? Ou lições, né? Para nossa boa prática. Então, traz algum exemplo aí para a gente do que você tem visto nesses anos de trabalho. Pronto, vamos pegar aí agora as duas coisas, né? Respondendo a dele, o vitimismo. Respondendo a sua, a partir do momento que você adotar aquelas 8, você não vai olhar para o vitimismo. Você está olhando para onde você quer chegar. Não dá tempo. Não dá tempo, você se ocupa. entendeu? Você sabe para onde você está indo, cara. Vou te falar aqui agora, na minha trajetória aqui como palestrante, não é? Aparece toda semana uma coisa espetacular. Cara, eu não aguento mais aquela palavra parceria. Não é parceria para eles, cara. No mundo de hoje, que as pessoas só pensam em si, de repente aparece alguém do nada e fala, tem uma coisa boa para você. Pô, não é boa para mim, é boa para eles. E coisas, às vezes, que aparentemente, financeiramente, realmente são boas. Mas aí que tá o detalhe, cara. Porque muitas vezes você não desiste de uma grande conquista, você não deixa de realizar um sonho, não é só pela dificuldade, Carlos e Marcelo. Como que não, Eris? Não. É pelas coisas que aparentemente parecem ser melhores do que aquela circunstância e você desiste porque você perde o foco.
Porque você está ganhando 2 e você deseja ganhar 10, mas apareceu 5, esses 5 naquele momento para você serve, você larga o 2, esquece completamente para onde você está indo e pega 5. E pronto, morreu ali no 5. Então, a importância de você ter um foco e suportar o processo, se você está fazendo bem feito, o resultado vem. É devagar, é pequeno, é um degrau por degrau, mas está vindo. Porque você sabe o que você precisa fazer para atingir. Você sabe qual que é a tua meta. Você está atingindo sua meta? Não. Eu queria uma brincadeira comigo esse ano. Estou desde janeiro. Coloco lá todo dia no Instagram. Eu estou treinando todo dia. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas eu quis para poder pegar e mostrar para as pessoas como é que é a mentalidade da pessoa, do ser humano, como funciona. Eu coloquei ali, eu coloco meta 365 de 365. O que eu estou querendo falar? Quero treinar 365 vezes no ano. Aí coloco lá, acumulado, a quantidade de dias do ano. Estamos em 61 dias de 365. Realizado, estou com 61 dias de 365. Saldo, 0. Quando eu fico um dia sem treinar, eu vou lá e coloco acumulado e o resultado, saldo negativo de 1. Saldo negativo de 2. Então, ali está me mostrando isso aí eu fazia nas vendas. Que eu, no sábado ou no domingo que eu tenho tempo, que seria um vídeo de descanso, eu preciso treinar 2 vezes. A família está em casa. Falando de negócios e falando de comportamento, né? Aproveitando essa brilhante presença do nosso analista, o Marcelo. Por que o brasileiro, ele registra... Você está falando de registros, né? De anotações, de você visualizar o processo, você operacionalizar, né? Por que o brasileiro registra tão pouco, se ocupa tão pouco de registrar? Por que nós somos tão informais em tudo, informais no trabalho, muitas vezes, e informais com a nossa vida pessoal mesmo, né? Fazer listinha e você ter foco com aquilo parece distante da maioria das pessoas, eu acho. Porque não sabe a importância dos dados, né? Tudo na vida é dados. Tudo são informações. E isso faz parte de um processo. As pessoas, a nossa cultura não sabe respeitar processo. Então ela não traz as informações para não ter que respeitar. Entendeu? Eu tracei a meta por quê? Para me lembrar. Cara, eu tracei uma meta. Erison, e se você começar a tiver muita viagem, não conseguir alcançar 365, ficou no 250. Cara, putz, eu tenho certeza que vai ser o ano que eu mais treinei. Mas eu tinha uma meta para ser cumprida. Lembra que você pegou e falou lá naquele momento que, Erison, tá, mas e aí quando você pensa que não dá para... Cara, eu preciso saber que eu estou fazendo o meu melhor. Se eu não alcancei fazendo o meu melhor, porque não era para acontecer. Entendeu? Mas eu preciso ter a certeza. Estou fazendo a minha parte, eu tracei lá, 365. Vou tentar alcançar até o final. Que eu quero pegar isso para as pessoas e verem. Gente, no dia que eu fiquei faltando, na semana que eu fiquei faltando 2 treinos, no sábado eu tive que sacrificar o sábado ou domingo para vir. Porque o meu foco é a minha meta. Eu não posso deixar, não importa se é sábado, se é domingo, eu vou ter que sacrificar o aniversário, vou ter que sacrificar. Eu tenho que entender qual que é mais importante para mim. Entendeu? Qual que é a minha prioridade? É atingir isso? Então, o que eu estou disposto a sacrificar para poder atingir isso? Se lá no final não atingisse 365, eu saí, eu andei. Entendeu? Se lá no final eu não fui um goleiro, mas eu estou lá com o troféu do Pelé de melhor atleta, que para mim foi um prêmio. Você sempre vai ser premiado, por isso é importante de você entender o que você está fazendo. As pessoas me perguntaram, minha esposa falou assim, Erison, mas você vai quarta-feira já para Jacarezinho? Eu estava semana passada lá. Eu falei, vou. Ela falou assim, mas por que o evento não é sexta? Eu falei, não, eu vou, porque eu sei que eu estando quarta e quinta-feira lá, eu vou conseguir fazer muita coisa. Semana passada eu fui sábado, eu fui sexta e voltei sábado. Fui com 1000 panfletos. Entreguei 1000 panfletos em sábado e em domingo. Eu estava conversando com vocês aqui, né? Chegava nas lojas. Mas você é um palestrante? Um atendente. Eu falei, sim, sou um palestrante. É porque a palestra já começou, gente. As pessoas acham que fazer a palestra é ir lá em cima do palco falar 50 minutos, mas eu estou mostrando para as pessoas que, independente de onde você esteja, que a humildade, se precisa ser feito, eu vou fazer independente, porque eu vou ter vergonha. Se eu comecei dessa forma, a partir do momento que eu tiver
vergonha de poder entregar panfleto, eu estou completamente saindo da minha essência, porque foi lá na frente, quando eu trabalhava como vendedor ambulante, batendo porta a porta, que me trouxe até aqui. Então, Eros, vamos falar do que levou a razão de ter motivado você a imprimir 1000 panfletos e ter vindo semana passada aqui entregando um panfletinho de mão em mão, que é exatamente sobre seu projeto do EX Experiences, né? Como é que ele nasceu? Como é que surgiu essa iniciativa, esse projeto? Primeiro começou aqui em Londrina, né? Quando eu comecei a palestrar, eu palestrava em escolas públicas, né? Comecei há 8 anos atrás, aqui na Brataque, São Jorge, os bairros mais carentes daqui, tentando mostrar para as crianças que existia sim uma maneira, era difícil pra caramba, né? Você rala pra caramba, você sofre pra caramba, mas que existe uma alternativa muito melhor do que a criminalidade, do que as drogas. E aí começou dessa forma, e depois de um certo tempo, atrás de empresas que pudessem apoiar, né, esse projeto, eu percebi que as empresas não estavam preocupadas com o social, né, as empresas queriam me contratar como vendedor, como gerente, como coordenador, mas após uma palestra aqui na escola pública, que eu consegui ajudar uma menina a ir para Cancún e ser campeã do Pan-Americano de Kickbox, que eu entendi, né, uma menina que não tinha condições alguma, consegui ajudar, ela foi para Cancún e eu falei, opa. Aí eu parei, que a gente fica se perguntando, né? Até a gente poder ter esse entendimento, essa sabedoria de saber que as coisas difíceis que passa pela nossa vida é tudo questão de uma formação, que existe um propósito daquilo tudo que aconteceu. Então você se faz muita pergunta, né? Então eu me perguntava muito, poxa, mas por que aconteceu isso? Por que eu parei de jogar futebol? Por que eu atravessei do México para os Estados Unidos pelo deserto? Mas por que aconteceu isso? Por que meu pai isso? Por que meu pai aquilo? Eu falei, opa, entendi, é um propósito. E eu falei bem assim, opa, eu acho que eu encontrei o porquê, né? A resposta dos meus porquês quando aconteceu isso. E quando eu vi os depoimentos das crianças, quando eu vi aquelas crianças que o pai era pedreiro, falar que queria ser engenheiro, um advogado, quando eu comecei a brotar essa sementinha nas crianças e percebi que os adultos não estavam nem aí, eu peguei e falei, opa, Deus tocou em meu coração, falei, não, tem que ir lá na outra ponta também, porque essas crianças, esses jovens aqui, dependem também da outra ponta lá também, né, que são os adultos, dos empresários. Então, eu comecei a criar esse projeto para poder capacitar, né, alguns empresários, para que eles entendessem, né, que tudo aquilo que estava acontecendo foi de uma criança que lá um dia atrás foi ajudada, né, que saiu de um projeto social. Então, eu acredito que esse evento é muito mais do que um evento, é uma missão realmente, né, que Deus me determinou, me colocou à frente disso aí. Então, eu fiz o meu melhor, está indo para a 6ª edição, e as coisas estão acontecendo porque eu acho que muito mais do que a minha vontade, existe um poder sobrenatural que está me capacitando, está abrindo as portas para que as pessoas vejam, né, ali, às vezes, não ter um entendimento de ler um versículo da Bíblia e entender o que significa aquilo, consegue ver ali na sua frente o que uma pessoa com propósito, com princípios e valores é capaz de fazer. A 4ª edição aqui teve um episódio de um dos palestrantes querer desistir na quinta-feira. O evento começava no sábado, porque ele virou para mim e falou que era impossível uma pessoa sozinha construir um evento daquele tamanho. E eu falei, não, o evento está pronto, cara, só vai lá e faz tua parte. Então, assim, Marcelo, tudo que você faz com amor, com muito propósito, Eri, se você não, eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho família, eu quero que meus filhos tenham experiência e tudo, mas quando você tem a paciência, né, de poder fazer as coisas, por mais que as coisas se tornem difíceis, não te falta nada, né, e você vai ter tudo aquilo que você merece ter, e não aquilo que você deseja. Então, por isso que eu batalho pra caramba, para que Deus olhe lá e fale assim, Eri, olha, agora você merece realmente ter as coisas. Então, é assim que eu Marcelo, vou fazer. Vamos aproveitar esse momento aí, o pessoal que está acompanhando a gente. Aí estamos indo já para o final da live daqui a pouquinho, e aproveitar e dar o serviço aí do evento de Jacarezinho.
Se você puder, coloca o cartaz para a gente Sim. e já Sim. falar onde, quando, quem vai estar por lá, a gente dá o serviço aí, como participar. Isso. Para o pessoal Antes, prestigiar. porém, Carlos, um abraço para o José Carlos Alves, um amigo lá de Florianópolis, está acompanhando a gente. Saudades de Jacarezinho, terra do meu coração. Também o Simval. Simval quer saber do Hérisson que times que ele jogou. A gente colocou lá, Simval, no Minuto Notícia, uma reportagem dentro da matéria de hoje. Tem um link da matéria anterior sobre o evento, com um histórico ali completo, né, Hérisson? Mas ele quer algumas dicas do Hérisson, de repente no final, se você puder deixar um contato, o Hérisson provavelmente vai deixar ali a rede social dele, viu, Simval? E aí vocês podem, de repente, trocar uma figurinha, tudo bem, Hérisson? Ele tem umas dúvidas certeza, que quer tirar com você. Com certeza absoluta. Com algumas dicas. Também a Mara Melo, também desejando aqui boa noite a todos, acompanhando a nossa live, né? A Mara aqui do Cindy Lojas também, certamente vai estar prestigiando. A Maria esteve no evento anterior, no evento passado, no evento anterior, né? Que legal. Então vamos falar aí do evento que vai acontecer em sua segunda edição, né? Pelo segundo ano em Jacarezinho, o Experience Jacarezinho. Agora é Jacarezinho Experience o nome. Jacarezinho Experience. E agora com uma dinâmica um pouquinho diferente do ano passado. O que você contasse para a gente, o que tem de novidade para esse ano? A carga horária ali será a mesma, né? Começar às 8h15 e termina às 5h. Teremos atrações musicais. No final teremos um happy hour. E no sábado ele será palestrantes, né? Podem participar mulheres e homens, foco em atendimento, gestão de equipes, vai falar de marketing, de estratégia, tem palestrantes que têm experiência em franquias, então, assim, de empreendedorismo, vai abrir um leque, né? Justamente ali para o pessoal do comércio, para o empreendedor, pode participar um estudante que com certeza vai precisar dessas abordagens aí, e no domingo, que é o Dia Internacional das Mulheres, será um dia exclusivo para as mulheres. Todas as palestrantes são mulheres e será exclusivo para as mulheres. Só mulheres poderão participar. Da mesma forma, teremos atrações musicais, teremos uma experiência fantástica lá, teremos no final também, teremos um happy hour com música, para que seja um momento realmente de experiência. E aí, Marcelo, como eu te falei, o ES Experience é o Hérisson Santos Experiências, e aí eu parti de mim mesmo, de falar com o pessoal, trazer o Jacarezinho Experience, porque o evento não é meu, é um movimento da cidade. E é uma galera aqui, né, que vai palestrar, que se falasse um pouquinho, eu vi que a Sara está voltando aí, a Sara Presoto, né, apresentadora. Exato, com a gente. Nossa secretária também de assistência social também parece que é uma das participantes, né? Tem uma galera bacana aí que vai poder conversar com os participantes aí, trazendo... Palestra de comunicação, palestra de empoderamento feminino, de vendas no WhatsApp, de gestão de equipes, de liderança, de comunicação. Não, aqui o que está de terno aqui é o CEO da Lojas MM, o Márcio Paulic. Maravilha. Né? Ele tem mais de 300 lojas, já foi deputado estadual, o cara tem mais de 3.000 funcionários. Imagina a bagagem, o cara nasceu dentro do varejo, fez o negócio crescer de uma forma... Você tem ideia, até 200 e poucas lojas, cara. Mais de 210 lojas. Imagina a bagagem que esse cara tem para poder falar de varejo, de comportamento. O cara vive na prática a vida dele inteira. Isso não tem no livro, isso você não encontra nessas palestras aí, porque o cara vive. Ele sabe a dor do varejista, porque ele está ali o dia todo vivendo isso. A dificuldade que o cara tem de contratação, ele tem. A dificuldade que ele tem essa dificuldade. Então, um cara fantástico. Aí tem uma menina que vai falar de vendas no WhatsApp. Quantas pessoas já fez um treinamento, assistiu uma palestra de vendas no WhatsApp, sendo que o varejo hoje necessita de WhatsApp? Quantas pessoas teve a oportunidade de assistir uma palestra de comunicação com uma das principais apresentadoras que temos na região? Vai vir palestrante da Bahia. O palestrante da Bahia, ele tem uma equipe com mais de 120 vendedores, é o maior distribuidor da Bahia, atende todas as cidades, o cara conhece demais. Imagina a experiência desse cara para o cara colocar na lojinha dele. Então, assim, é muita coisa, cara, é muita coisa. Tem a Cris, que vai vir de Minas Gerais, também fala comunicação e liderança, como se posicionar para ter uma liderança proativa. Então, assim, é um monte de gente, cara, um monte de gente boa, que foi escolhida com bastante
com bastante Edson, tem que carinho. fazer a inscrição? Como é que funciona? Faz a inscrição. Olha, tem Passa um pra gente aí, telefone, Uri. se você entrar no site da prefeitura, você já consegue fazer o cadastro ali. E no Jacarezinho. Instagram do evento. Jacarezinho.pr .gov.br. Confere? Isso, exato. E eu vou colocar, ó, se ficar muito difícil, eu vou colocar o telefone. A pessoa só manda uma mensagem no WhatsApp e aí já automaticamente vou mandar aqui no 43 Marcelo já vai colocar para rodar. 99674 7997. A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, já dispara automático já os links para que elas possam fazer a inscrição. E aí eu gostaria muito que as pessoas tá... fossem e convidassem também os amigos aí, né, os familiares, para participar de um evento. E a gente não falou, tá? Gratuito. Isso. Fantástico. Na faixa. Vasco e Ponte Preta, né, Erison? Na faixa. Vascão e Ponte Preta. Me diga, que horas vai começar? Na faixa. Que vai começar no sábado. Que horas? 8h15 da manhã. Importante, em ponto. Ó, pessoal, eu tive lá o ano passado, é pontual mesmo, pessoal. Credenciamento. Aí, logo de início, tem uma atração musical. A cantora é fantástica, fantástica, fantástica a cantora. E aí, a gente vai ter logo a primeira palestra. A primeira palestra é comigo. Se vocês estão gostando do bate-papo, não perca, porque vai ser a primeira, já para te mostrar para o meio, e depois vai vir a sequência. Então, olha só. Telefone 43 99674 7997. Entra lá também, jacarezinho.pr.gov.br. Tem um banner lá, um pop-up, né? Para você com todos os dados, né? Começa no dia 7 de março. 7 de março está chegando. Depois, dia 8 de março, tem programação também, né? O especial Mulheres. E aqui você tem todas as informações. No Instagram, você procura o Erison Santos aí, você vai ter também toda a divulgação do evento. Então tá fácil se localizar. O evento que vai ser lá no centro de eventos de Jacarezinho, né? Não mais no CAT. Então, se você foi no CAT no ano passado, não vai bater lá no CAT, porque é no centro de eventos de Jacarezinho, teve essa mudança importante, né, Marcelo? E é isso aí, e é de graça. Rapaz, olha assim, ó, por favor, gente, olha, convida quem você puder convidar, convida um parente, convida o dono da padaria, o dono do cachorro-quente, o dono da empresa, convida, gente, convida, vamos aproveitar. O Erison, a ênfase no domingo é para mulheres, mas aberto para os homens também podem participar? Ou é exclusivo? Não. Vai ser um momento para as mulheres, é Dia das Mulheres. Exclusivo das mulheres, no domingo. Exclusivo mulheres, não pode participar homem. Eu vou ficar lá só catando os papéis, carregando as caixas lá que tem que carregar. Servindo só vai água. Participar. Eu nem apareço no palco nem nada no domingo, tá? É só para não deixar as mulheres fazer peso nem nada lá. A gente vai estar lá só para dar esse suporte só. Muito bom, cara. Que legal. A gente fica muito feliz em poder dar espaço para um evento sério, né, como esse. É uma iniciativa do município, uma iniciativa da cidade, né, da Prefeitura Municipal de Jacarezinho. Você contribuinte, está custeando esse evento, os custos dele, né, e isso é importante dizer. É uma política pública, né, de fomento ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico, e traz o Erison de forma muito assertiva, não é, Marcelo Moya? Olha, é um presentaço para a cidade. Eu sou suspeita de dizer, eu tive a oportunidade de participar no ano passado, e são 2 dias de imersão, de ampliar saberes, novos conhecimentos, de novas percepções, de abrir novos vértices aí de possibilidades. Com certeza você sai de lá acreditando mais, né, nos seus projetos, no seu potencial, confiando, e sai bastante desafiado dessa experiência, né? Tenho certeza que esse ano não vai ser diferente, né? Carlos, vamos para o ponto ou vírgula? Bora, ponto ou vírgula. Agora, o Erison já disputou. O Erison, eu lembro, o Erison falou da portuguesa, né? Da nossa portuguesinha lá de Londrina, lá do Amarildo, né? Amarildo. Lembro. Toda segunda-feira tinha os cultos ali no CT,
ali na Vila Santa Terezinha, né? Na Avenida Santa Mônica. E o São Bento de Sorocaba, Elison? Fala aí do São Bento de Sorocaba. Como é que foi isso? Cara, a gente estava aqui e aí o São Bento entrou em contato com a Portuguesa e pediu alguns jogadores para disputar o Campeonato Paulista, né? Você foi por E empréstimo. aí eu fui um dos escolhidos. Tem algo bem bacana que eu conto do São Bento, é que naquele momento jogamos contra o São Paulo nos juniores e o Kaká era o banco era o banco do São Paulo. O cara entrou no segundo tempo, acabou com o jogo sozinho. Imagina correr atrás do Kaká, ele entrando no segundo tempo com 17, 18 anos. Imagina, né? Rapaz, e a vida na Romênia? Idioma, cultura, hábitos, tudo diferente. É a questão da adaptabilidade, da flexibilidade, né? Eu sempre falo hoje para as pessoas, eu tive que me adaptar, né? Chegar a jogar a menos 20 graus, né? Aprender um outro idioma. Por isso que eu sempre fui uma pessoa muito... gostei muito de pessoas. Então, isso me facilitou bastante, porque eu interagi. Eu tenho um grupo do WhatsApp dos meus amigos do México, de 2001, cara. Olha que loucura, ter um grupo. Até hoje eu tenho um contato com os torcedores, então, assim, eu não estou atuando. Isso que vocês estão vendo aqui, que é muito fácil você ver as pessoas em lives, em entrevistas, em podcasts, criando uma imagem de algo que elas não são. Eu sou isso. Então, onde eu vivi, eu me conectei com as pessoas, eu fiz amizades, aprendi da cultura. Então, eu tive facilidade de aprender os idiomas e aprender da cultura. Então, hoje, eu agradeço muito a Deus pela experiência que eu tive. Então, essa mentalidade que eu tenho hoje de poder retribuir tudo isso, né? Eu acho que a única forma de a gente poder realmente, lá na frente, ficar feliz, né, com a nossa história, quando a gente pegar e ter esse sentimento de gratidão, né? Deus me deu algo que eu nunca, sempre quis, mas dentro da circunstância praticamente era impossível para mim, né? Porque não tinha as principais ferramentas, não tinha tanta técnica e eu consegui realizar. Então, a única forma de eu retribuir a Deus é proporcionando a pessoas que possam também viver isso, né? Ou então compartilhando da forma que eu posso, para que as pessoas possam realmente despertar e perceber que tudo que elas precisam está dentro delas, basta apenas querer realmente fazer acontecer, né? Então, qualquer pessoa é capaz de fazer acontecer, independente da idade, independente da circunstância, mas para isso é necessário ter realmente esse desafio consigo mesmo, de poder renunciar a algumas coisas, sacrificar, para poder depois acontecer. Então, assim, me perguntaram essa semana, né, que eu falei, gente, o dinheiro, né, o recurso que a prefeitura disponibiliza, se eu for fazer conta só dos palestrantes, não pagaria os palestrantes, né? Como é que dá para fazer tudo isso? E aí me perguntaram, e por que você faz? Eu falei assim, porque eu entendi o propósito, né? E até compartilhar algo muito importante para as pessoas. Chega algum momento da nossa vida, Marcelo ou Carlos, que algumas coisas, algumas conquistas não dependem da quantidade de dinheiro, não depende da tua força, não depende da tua beleza, né? Isso aí é verídico, posso te falar com total certeza e autoridade nisso, né? É como se tivesse algumas travas para você alcançar grandes conquistas, que, como eu te falei, não vai depender da quantidade de dinheiro, né? Depender da tua força física, e sim do que você faz pelo outro. O principal mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, você faz algo por alguém, destrava uma coisa para você. Você faz outra, destrava. Você faz, destrava. Quando eu entendi que isso realmente está dentro desse mundo que a gente vive, que eu falei, cara, eu só vou fazer coisa boa para um monte de gente. Quanto mais gente tiver, mais eu vou fazer. Quanto mais sacrifício eu vou fazer, porque acaba vindo retorno, entendeu? É uma colheita, né, meu amigo? É uma colheita, é um plantio. Exatamente. E assim, eu estou falando, tem um evento aí, e tem esse evento que a gente vai fazer dia 24 lá em Florianópolis, que foi uma fotógrafa que estava no evento, que eu estava,
comentou do sobrinho dela, ela nunca comentou com ninguém trabalhando do sobrinho que tem uma doença que precisa ir para o médico, que precisa arrecadar 300 mil reais. E eu falei, olha, eu não tenho condições de tirar do bolso e te dar nada. Mas se você quiser, a gente faz um evento, eu dou uma palestra minha. Ela, como assim você vai fazer isso? Eu vou. E aí já está começando a fazer um movimento. Já teve uma pessoa que doou espaço, tem outra que doou o som, já envolveu o CDL, que é a Associação Comercial, está envolvendo um monte de gente. E eu virei ainda para minha esposa e falei bem assim, olha, vai destravar alguma coisa aí, viu? E ela falou, como assim? Eu falei, eu já sei como funciona esse jogo. E ela, como assim? Eu falei, aí apareceu o convite, né, da Angola, apareceu o convite para palestrar na faculdade lá de Portugal, que é uma das principais, e aí já existe um movimento que está todo mundo empolgado para que eu vá para Portugal. Olha só, África, Angola, e dia 15, eu não quero compartilhar porque tem que ser surpresa, eu vou prestar um serviço para uma das maiores empresas do mundo, lá em São Paulo, que vai ser o primeiro, eu tenho certeza que será um primeiro de muitos, porque faz 6 anos que eu estou negociando com essa empresa, 6 anos que eu estou tentando e destravou justamente esse mês. Por que será, gente? Cara, Por vamos que será? destravar, jacarezinho. Vamos destravar. Muito bom, Elison. Então, Gostei do termo, cara. Legal, hein? então Eu vou adotar isso assim, aí, viu, Marcelo? isso é real, Carlos, tá? No mundo que a gente vive, na nossa cultura, às vezes não temos culpas, porque nascemos escutando, crescemos escutando, né? Então, às vezes, a gente se perde no meio do tempo e deixa de fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, por isso que eu tenho essa mentalidade, porque eu percebi que realmente os mandamentos que estão ali na Bíblia, independente da religião que você seja, você não precisa ser católico, evangélico nem nada, você precisa respeitar aquilo que está escrito ali, independente da tua denominação, do que seja. Fazer o bem pelo outro, entendeu? Se você está fazendo bem pelo outro, automaticamente você está em conexão com Deus ou com algo muito bom, como você quiser chamar. Mas é um poder sobrenatural que vai movimentar realmente e vai tirar todas as barreiras possíveis para que você chegue em lugares que você nunca imaginou. Quando você faz as coisas pelas pessoas que elas nunca imaginaram que seria possível, vai acontecer na sua vida também coisas que você às vezes até desejava, mas nunca achou que seria possível pela distância. Então é justamente isso o que acontece. Não é só sobre palestra, não é só sobre vendas, não é só sobre futebol. É sobre entender realmente qual o valor e a importância da nossa passagem aqui. Então, é sobre isso aí. O que é vender para você? Em poucas palavras, definir. O que é vender? Vender é você ter a percepção do que as pessoas estão precisando e colocar os interesses daquela pessoa além da sua comissão, do seu ganho. Então, quando você tem esse entendimento, você consegue entender a real necessidade daquela pessoa. Porque naquele momento você está se conectando para poder ajudar e não para poder ganhar um dinheiro. A venda não é uma venda, é uma consequência. A consequência de tudo que você faz quando você tem uma conexão com alguém. Se eu parar na sua frente, Marcelo ou Carlos, e todo o tempo estar só pensando em vender no meu retorno financeiro, eu não consigo perceber e nem criar a conexão necessária. Mas se eu estiver tentando me entender o que o Carlos necessita, tentando entender qual que é a realidade do Marcelo, se ele tem ou não condições para poder fazer a aquisição daquilo e realmente instruir aquela pessoa a tomar a melhor decisão, não pensando em si naquela pessoa, isso se torna uma venda, mas de venda de gente muito grande. Porque para você ter essa mentalidade de um vendedor dessa forma, você tem que ter um bom ser humano, que é não querer enganar as pessoas e fazer o que deve ser feito, entendeu? Fazer com que aquela pessoa não compre, não assuma uma parcela de R$ 500, sendo que o máximo que ela pode fazer é 250, entendeu? Então, isso é vender. É você cuidar de pessoas. Um vendedor bom de bola e vamos para o nosso ponto ou vírgula que o Marcelão chamou chamou agora há pouco. Elison, é muito simples. O ponto ou vírgula você vai dizer em poucas palavras, poucas mesmo, hein? Se você acha que é assunto encerrado, é ponto final, ou se a gente pode colocar uma vírgula aí porque a coisa vai espichar. Bora lá?
Vou Bora falar lá. alguns tópicos que eu coloquei aqui. A gente vai buscar sempre tópicos dentro da área do entrevistado, evidentemente. Não vamos falar de engenharia nesse momento, vamos falar de gestão. E aí, eu te pergunto, você é um estudioso, você é formado em administração, você tem pós-graduações, você é um cara que estuda e valoriza o estudo e você está onde está porque estudou. Há uma crise no ensino superior. A crise no ensino superior que vivenciamos nessa década de 20 é ponto ou é uma vírgula? Uma vírgula. As pessoas vão voltar a estudar, Edson? Vão valorizar novamente a academia? É necessário, é uma obrigação nossa, entendeu? Se nós queremos evoluir, é necessário ter um entendimento. Mas aí vai muito dos profissionais que estão envolvidos nisso aí, ter um propósito, né? Antigamente os professores, não estou criticando a todos, não estou generalizando, mas existia um propósito muito grande daqueles professores e existia um amor pela paixão. Então a gente não pode querer falar apenas que são os alunos, existe, claro que as gerações, então os que estão responsáveis para isso precisam se adaptar, né, à nova geração e ter um pouco mais de paixão e não apenas um compromisso de ali dar uma aula. Tá certo. Cultura coach. Ah, essa foi uma provocação. Cultura coach, aquela coisa. Você falou, né, dessa coisa de ir para a rede social e fazer a pose, a roupa de coach, o linguajar de coach. Essa cultura coach é ponto final nisso aí ou é uma vírgula? Isso vai se redesenhando? É uma vírgula, tá? Desde que as pessoas entendam que para ser coach elas precisam ser especialista em algo. O que aconteceu, a palavra coach não é algo ruim, tá? Criou-se uma imagem ruim porque qualquer pessoa queria ser coach. E aí quebraram o processo, pularam o processo. Por isso que é a questão do processo. Você pode ser um mestre de obras com experiência de 15, 20, 30 anos de construir casa pequena, média e grande, se tornar um coach de pessoas que também constroem casas. O padeiro, que tiver 20 anos, 30 anos de experiência, que já trabalhou uma pequena, uma padaria, ele pode ser um coach de padeiro. O bicicleteiro, depois que ele tiver 30 anos de experiência, saber montar, desmontar uma bicicleta sem a ferramenta, olha, não tem a chave de boca, com a chave de fenda. Ele se tornou especialista, ele pode ser um coach de especialista. O vendedor que bateu meta, passou onde passou, sempre deixou lá o recado, tudo, ele pode se tornar um coach de vendedor. Mas o que aconteceu foi que as pessoas acabaram destruindo o nome coach, porque nunca tinham feito nada, nunca tinham produzido nada, faziam um curso de 3 meses, 6 meses e começavam a querer ensinar as outras pessoas uma teoria, mas sem prática, sem autoridade. Então a palavra coach é algo que realmente é importante, desde que você tenha fundamento, você tenha uma base para transferir. A coach, o treinamento de coach não te dá capacidade para você pegar e ensinar outras pessoas. Ele te facilita a você organizar o teu conhecimento e transpassar para outras pessoas. O coach é o quê? Quem direciona. Se você nunca fez, como é que você vai fazer? Se você nunca chegou, como você vai mostrar às pessoas como chegar? Então, por isso que banalizou. Eu te ensino a ser milionário. Você é milionário? Não, mas eu te ensino. Aí eu vou ficar milionário porque vendo cursos, né? E não vale, né? Tem que fazer aí também. Você está enganando, mas a conta chega, né? Edson, a venda direta. A venda direta, ela tem também um momento aí de inflexão, né? É ponto final, ela está inviável ou é vírgula? A gente ainda tem muita possibilidade. Não, vírgula. A venda sempre vai continuar sendo a venda, né? As pessoas acabam inventando outras coisas, mas o mercado já começou a perceber, né, que a real venda é a que sempre existiu. Então as pessoas começam a criar teorias, filosofias, coisas bonitas, nomenclaturas, patina não dá resultado. Por quê? Porque está deixando de fazer o básico que tem que ser. Não pode. A venda sempre vai ser a venda. Então não tem para onde ir. Vírgula, vírgula e vírgula. Entendeu? Eu estou vendo agora nas redes sociais. Terceirize sua equipe de vendas. Como é que é? Uma empresa que tem vendedores, você tem a sua empresa, você contrata eles para vender. Eu falei, caraca. Cuidado, gente. Se vocês estão me ouvindo, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a base de cliente de vocês e dar de mão beijada para um espertão vender outros produtos. Cuidado, tá?
Você tem que ter seu vendedor. Pelo contrário, se é representante, tente fazer ele virar CLT para que você tenha um domínio e consiga instruir eles a tomar as decisões e tratar os clientes como tesouros. Se você terceirizar, já era. Ô, Edson, você quebrou aqui meu último tópico, que eu tinha listado aqui, se era ponto ou vírgula pro panfleto. Olha, Marcelo, e aí a gente começa a live e o Edson fala, eu panfletei, porque eu quero ter essa experiência do contato com as pessoas e tudo mais. Então, a gente ia perguntar para você se era ponto ou vírgula no material impresso de publicidade, porque a gente sabe dessa questão do custo do papel, da operacionalidade dele e das redes sociais, como é fácil consumir um banner e como um banner digital e como é difícil às vezes você levar um papel para casa. Eu ia perguntar se era ponto e vírgula, você já respondeu, né? Tem vírgula para o papel também. Deixa eu te falar uma coisa. Entregar papel é ponto. Agora, panfletar com processo, não. É tanto que eu pedi para fazer mais 1.000, para quarta-feira eu vou entregar quarta e quinta. Então, se você pega uma pessoa e dá 1.000, 2.000 e fala entrega, ela vai entregar e não vai adiantar. Eu entrei loja por loja e falei para as pessoas do que se tratava, não entreguei um panfleto. Existe existe uma diferença muito grande, né? De você pegar uma pessoa e falar, olha, você vai pegar esse panfleto, você vai explicar, abordar uma pessoa, você vai explicar o que é e depois você entrega. Agora, se você pega... O segredo não está no material e sim em como você trabalha, né? Ele não é o fim, né? Ele é o meio. O Exato. panfleto é um meio, não é o fim. É mais uma ferramenta. Ele é um meio, né? Muito bom. Sensacional. Acabei, Marcelo, aqui a minha listinha, meus tópicos. Que legal. Erison, suas considerações, assim, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente ou que vão ver a gente depois? E, enfim, deixa aí uma palavra do seu coração para as pessoas que estão te ouvindo. Primeiramente, quero agradecer, Marcelo, mais uma vez, a Carlos, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O que eu gostaria de falar para as pessoas é que voltassem a acreditar em si mesmo, né, que voltassem a sorrir, que voltassem a ter esperança, que não desistisse de um mundo melhor, porque a partir do momento que você desistir, automaticamente você está contribuindo para que ele continue da forma que esteja e piore cada vez mais. Então, nós temos a nossa responsabilidade, né, no mundo e precisamos entender o porquê estamos aqui, né? Qual que é a nossa missão, qual que é o nosso papel neste momento. E que para que você saia da circunstância que você está, só depende de você. Só depende de você. Muito bem, Erison Santos, o vendedor bom de bola. Tá animado com a Copa, Erison? Otimista? Nosso Carlito Ancelotti. A Copa só vou me preocupar em junho. Agora tem um monte de coisa para fazer. Tá animado? Vamos lá. Eu estou focado em sábado. Que bom, que bom. Neste sábado, então, no Centro de Eventos, quem ainda não se inscreveu, corre lá, faz a sua inscrição. Erison Santos, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, os seus projetos, né? Seus negócios, e em especial esse projeto agora, Jack Experience, que vai acontecer aí no próximo final de semana, aqui em Jacarezinho. Carlos Rodrigues também, obrigado aí pela presença. Lembrando você, próxima segunda-feira nós retornamos com mais uma live, ponto ou vírgula do Minuto Notícia. O Norte Pioneiro, como você nunca viu, é conteúdo de qualidade, é independência jornalística, é mais respeito ao leitor. Esse é o Minuto Notícia, o portal de notícias que organicamente mais cresce em Jacarezinho e no Norte Pioneiro do estado do Paraná. Você, muito obrigado. Obrigado pela presença. Agradecer também. Tivemos aqui, acho que o último aceno aqui, a última pessoa que mandou um olá. Vamos ver aqui no chat quem foi que mandou para a gente um... A Josi. A Josi, que legal. Josi, obrigado aí pelo carinho, pela participação, tá certo? Gente, então, nossa live vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.